Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez, falando do episódio 7 de Pacificador e essa história de terra nazista. O que o James Gunn está pretendendo? O que ele realmente está dizendo? Será que a gente pode só dizer, bom, o cara está lacrando e é só isso? Bom, eu pretendo mostrar para vocês que não é só isso. Antes que a gente comece, gostaria de pedir a você que, se não for inscrito no canal, que se inscreva. E se você já é inscrito, confere a tua inscrição. Recentemente, algumas pessoas têm reportado para nós que elas têm sido desinscritas do canal, pelo próprio YouTube. Muitos canais reclamam disso, o YouTube já não vai muito com a nossa cara, então peço a você que sempre que assista um vídeo, confira aí. Se você está inscrito, aproveita e deixa o teu comentário, a tua curtida, que vocês ajudam bastante o canal, tá bom? Dito tudo isso, vamos ao vídeo. Eu vou dividir esse vídeo em uma análise técnica do episódio, e depois eu vou marcar uma transição com o momento chapéu de alumínio. E aí, na hora do momento chapéu de alumínio, eu sei que tem muita gente aqui que não gosta da nossa proposta, que acha uma loucura, acha ofensiva, é hora de você pular fora, tá bom? E aí só fica aquela galera que quer enlouquecer na loucura divina junto com a gente, tá bom? Então, vou falar tecnicamente, quando eu disser, pois bem, agora é a hora do nosso momento chapéu de alumínio, eu vou falar o que realmente a segunda temporada, em especial esse episódio 7 de Pacificador, está nos mostrando, que é que realmente James Gunn está falando. Vocês sabem que a gente não faz review aqui, que a gente não segue hype, né? Esse assunto só está aparecendo por um motivo específico. Antes de chegar nesse motivo específico, vamos lá, né? James Gunn é uma porcaria de escritor, né, cara? Episódio mal feito, piadas ridículas, sem graça. A tara do James Gunn é em ridicularizar os super-heróis. Então, por exemplo, ele pega o Mestre Judoka, que é um personagem muito obscuro dos quadrinhos, e o retrata da maneira mais cosplay que você puder imaginar. Mais caricata, mais ridícula, mais patética que você puder imaginar. Nem passa pela cabeça dele levar um personagem desse a sério, né? E aí a malandragem do James Gunn é a seguinte: o que está acontecendo? Você não está sabendo, né? Na segunda temporada do Pacificador, os personagens entraram numa dimensão paralela que aos poucos vai se revelando uma dimensão onde o nazismo venceu a Segunda Guerra Mundial. Um análogo, embora não seja de fato, a Terra X no multiverso da DC, que é uma terra onde os nazistas venceram a Segunda Guerra. O James Gunn, como ele é incompetente, a pretexto do humor, ele faz produções porcas, né? Podres. Porque se eu não levar nada a sério, eu não preciso me dedicar a produzir coisa nenhuma com qualidade. Então, você está numa terra nazista. Só que os carros são todos americanos, a moda é a mesma do nosso mundo, todo mundo fala inglês, tem alguns biotipos ali que você sabe que na cabeça de lacrador tem pele branca é branco, né? Mas tem alguns biotipos ali que simplesmente não poderiam existir, porque os nazistas eram eugenistas. Jamais eles permitiriam que os americanos continuassem falando inglês. Você tem ainda um Capitólio. Francamente, vocês acham que os nazistas manteriam o Capitólio se eles assumissem o controle dos Estados Unidos? Porque tem um painel, né, com o rosto do Hitler e o Capitólio atrás. Então, assim, é basicamente o mesmo mundo que o nosso, só que as mulheres usam saia, e isso é para ser uma piada dentro do episódio, e só que as pessoas lá são nazistas. Né? Até a bandeira dos Estados Unidos é mantida, só que é colocada uma suástica, que é outra coisa também absurdamente, de maneira totalmente impossível, com o mínimo de conhecimento do que foi o nacionalsocialismo, do que era o nazismo, que a bandeira americana fosse mantida
e só colocado ali uma suástica. Que parece a única coisa que os lacradores conhecem do nazismo, né? A suástica. Por isso que começam, quando começa esse papo de nazista pra lá, nazista pra cá, começam a aparecer umas suásticas de Taubaté por aí, né? Pichadas ou supostamente marcadas no nos corpos de pessoas, essas barbaridades aí. Então, assim, como James Gunn, a pretexto dele estar fazendo uma sátira, a série não tem valor de produção nenhum. Então você não tem nenhuma tentativa de ajustar essas coisas. Então você vê, por exemplo, a colega do Peacemaker, a Adebayo, fugindo de nazistas loucos que querem matá-la porque ela é negra, num subúrbio norte-americano. Quer dizer, vocês sabem as histórias dos subúrbios? Vocês sabem. Você conhece alguma coisa mais American Way Life do que os subúrbios americanos, gente? Porra, é assim. E o pior são as pessoas que gostam do James Gunn e que ficam falando disso como se fosse um. O cara é um gênio, o cara é isso, o cara é um. Esse é o visionário, né? Esse é o visionário. Aí, enfim, aí todo mundo correndo atrás da Adebayo, que, bom, ela só conseguiria escapar numa corrida daquelas pessoas se ela rolasse ou quicasse no chão. Mas enfim, eles estão correndo, é perna contra perna e a gordona na frente de todo mundo, ninguém consegue pegá-la. A mulher se joga dentro da piscina, todo mundo entra na piscina com ela. Pensa um pouco. Não é uma série infantil. As pessoas não deveriam ter comportamentos infantis. E você veria, de repente, num programa feito pra idade pré-escolar, né, mano? Ela entrou na piscina, todo mundo entrou na piscina junto. Por que ninguém pensou em dar a volta? Aí o mestre judoca vai lá, ele eletrocuta todas as pessoas e mata um monte de gente na piscina. E aí você vê a tara do James Gunn com esse tipo de morte. Inclusive, a contraparte do pai do Peacemaker também é assassinada. Depois, de uma maneira totalmente estúpida, perto do fim do episódio. Conexões diretas com o filme do Superman, como James Gunn prometeu, né? Porque faz todo sentido você pegar, fazer Superman para um público infantil e aí você trazer para uma série, entre aspas, adulta, cheia de palavrões e violência explícita, como Peacemaker, e para facilitar a presença das crianças, coloca o mestre judoca ali com uma aparência bastante chamativa para uma criança. Então, assim, tem desde das taras e das imundícies do James Gunn até o valor de produção podre, o roteiro podre, diálogos podres. Então é tudo mal feito. E aí tem a cerejinha do bolo, né? Quando a Adebayo tá conversando com o mestre judoca, e ela tá falando sobre os Estados Unidos e tudo mais, e aí tem uma hora que ela fala Jesus Cristo. Aí o mestre judoca fala, esse aí eles amam. Ou seja, os nazistas amam Jesus Cristo e é referido pelo mestre judoca como esse aí eles amam. Não, se a gente parasse aqui, tá óbvio, né? Estamos falando de lacração. James Gunn nem sequer está sendo discreto. E é óbvio, como ele só quer transpor a ideia de que os Estados Unidos está infestado de fascistas e nazistas, de neonazis e neofascis, e a série só serve para isso, é só uma denúncia, é só um veículo para mensagem. Isso pode ser feito de qualquer jeito. O importante é que as pessoas percebam, né? E, e aí ele faz esse lugar comum aí, que é o que todo mundo faz e todo mundo fala, e os ganzetes da internet, meu Deus, como James Gunn é corajoso e valente. E aí, bom, estaria definido, né? James Gunn tá lacrando, não é novidade nenhuma. Parabéns aos nerdolas que defenderam com unhas e dentes James Gunn e o filme de Superman. Vocês estão de parabéns. A luta, a guerra cultural de vocês, a dedicação de vocês à guerra cultural é um negócio fascinante. E o assunto estaria encerrado, né? É uma produção podre, mal escrita, mal produzida, mal dirigida, que não se preocupa com nenhum desses detalhes. Para vocês terem uma ideia, no livro do Philip K. Dick, O Homem do Castelo Alto, a gente vai falar dele daqui a pouco, porque o James Gunn mencionou o livro. Alguns anos depois da derrota dos Estados Unidos,
itens próprios da cultura americana são vendidos como antiguidades. Isso sim faz sentido num mundo dominado pelo Japão e Alemanha no final da Segunda Guerra Mundial. Então é uma coisa totalmente mal feita, podre, né? É uma alucinação e não é ficção científica. Então não tem nenhum interesse de, de pensar minimamente, seriamente o que seria. Então eu não preciso fazer uma transposição séria de, bom, num universo paralelo nazista, tal e tal pessoa não existiriam, porque tal combinação de DNA não existiria pelas práticas eugenistas e tudo mais, nada disso é levado a sério. Então, no campo de produção, de valor de produção, de roteiro, é o lixo que o James Gunn produz sempre. Da mesmíssima baixa qualidade do filme do Superman. Que muita gente achou lindo, maravilhoso, incrível e fantástico. Quando os lacrolas falam isso, beleza. É de se esperar que eles achem o filme do Superman incrível. Quando os nerdolas falam, aí a gente assusta. Aí a gente desconfia, a gente fica com um pouquinho de medo. É a mesma coisa. É o James Gunn sendo James Gunn e aparentemente as coisas se resolveriam aí. Mas elas não se resolvem aí. E como eu tenho falado nos últimos vídeos, nós estamos transitando da nossa cobertura do lançamento do filme Superman de James Gunn, estamos encerrando essa fase, tá para sair mais um vídeo desse encerramento, e estamos migrando para um outro assunto que quando a gente estiver falando ele não vai mais ser hype, ou pelo menos o hype vai ter diminuído muito, que é o assassinato de Charlie Kirk. E esse assassinato e as acusações de nazi que o Charlie Kirk recebe o tempo inteiro, elas estão diretamente ligadas ao que realmente a série do Pacificador representa, e eu citei em especial o episódio 7 por conta dessa fala do mestre Judoka, que os nazis amam Jesus. Esse aí eles amam. A gente vai entrar agora no nosso momento chapéu de lâmpada. E vamos lá, vamos ver o que realmente está acontecendo. Que loucura é essa que tomou conta do mundo? Será que o mundo está infestado de nazistas e fascistas mesmo? Será que Charlie Kirk era um nazista? É, o que está se passando? E por que James Gunn citou Philip K. Dick? Vamos dar uma olhada. Para começar, se você está em dúvida aí que você não leu nada e está em dúvida que essa crítica está sendo percebida, né, que essa denúncia do James Gunn está sendo percebida pela esquerda, no site vermelho.org.br, série Pacificador denuncia o avanço do fascismo. Segunda temporada da série de James Gunn usa a Terra X e símbolos do nazismo para criticar o trumpismo, o autoritarismo e a normalização da exclusão nas democracias atuais. Quer dizer, chegou direitinho do lado de lá. A matéria termina assim. A defesa das estruturas do Estado Democrático de Direito, a maior das fábulas, né? Dos mecanismos de freios e contrapesos, que no Brasil não existem mais, do cumprimento das leis, aliás, né, aqui no Brasil, para preservar os freios e contrapesos, o Supremo Tribunal Federal destruiu os freios e contrapesos, porque é assim que funciona. Do cumprimento das leis e do respeito à diversidade, à pluralidade de ideias, com certeza, em todos os campos possíveis, se torna algo estratégico na luta contra a ultradireita e o fascismo. Agora já é ultra, hein? Não é mais extrema, agora é ultradireita. E o fascismo hoje. E tal luta se dá em todos os campos possíveis. A arte, o que o James Gunn faz é arte. A arte cumpre fundamental papel nesta contenda e precisa ser apreciada, incentivada e tratada como um importante veículo para conversar com parcelas mais largas do povo. Mais uma vez, deixa eu aplaudir os nerdolas. Espera aí que eu vou aplaudir. Parabéns. 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 Quando James Gunn foi cancelado por conta dos tweets, conservadores denunciaram.
Os ditos conservadores daqui preferiram até nem saber a extensão da história para poder hypar com o Superman. Deram as mãos com os nerdolas, fizeram com os lacrolas, fizeram a mesma defesa deles acerca do Superman, e aí, aonde chegamos? Parabéns, vocês são fera, mano. Vocês são foda. Acontece que, segundo James Gunn, ele não está inspirado na Terra X do multiverso da DC. Na Entertainment Weekly, James Gunn explica a grande reviravolta de Peacemaker. E diz que o live action, olha só, hein, do G.I. Robot estreará em outro lugar. Vai ter live action. Quer dizer, a batalha contra o nazismo continua. James Gunn disse que a segunda temporada de Pacificador daria o tom para o universo de si. Então, o tom do universo de si é a batalha contra o nazismo. Mas vamos lá. Vamos ver o que James Gunn disse nessa entrevista. Isso aqui é uma entrevista. Tá? Ele já começa dizendo o seguinte. A Entertainment Weekly pergunta: de onde surgiu a ideia de trazer a Terra X dos quadrinhos para a segunda temporada? Resposta de James Gunn: juro por Deus, não é dos quadrinhos. É de O Homem do Castelo Alto, de Philip K. Dick, que é um livro que sempre gostei muito. Sou um grande fã de Philip K. Dick. E esse foi o primeiro livro dele que li. Ora, que coincidência, não é, senhores? Philip K. Dick, que é o coração e a alma do nosso canal, de repente, do nada, é um escritor de quem James Gunn é muito fã. Claro que isso aqui é bravata, né? O Homem do Castelo Alto teve uma série na HBO com uma produção infinitamente melhor e maior do que Peacemaker. O James Gunn faz isso mesmo, né? Ele pega os grandes nomes das coisas e diz: olha, eu me inspirei em Maverick, eu me inspirei em Minus One e esse tipo de coisa. Isso é típico do James Gunn. Mas aqui tem um detalhe mais sério e mais importante. E aqui vai chegar lá. Ele explica, né? É sobre uma terra alternativa onde os nazistas venceram a Segunda Guerra Mundial e foi isso que me inspirou. E aí ele começa a comentar, né, de que o Chris vai para essa terra, faz parte da jornada pessoal dele, e que essa terra é pior do que a nossa, né? E que ele vai aos poucos descobrindo a complexidade de tudo isso. Num outro momento da entrevista, o James Gunn diz o seguinte: é a segunda pergunta. Você se inspirou em algum evento da vida real para introduzir nazistas nessa temporada? Parece ser muito oportuno. James Gunn: bem, não posso dizer com certeza. Obviamente, veja só, obviamente, tem havido mais supremacistas brancos neonazistas na vanguarda da nossa cultura, mais do que no passado. Então, definitivamente, isso provavelmente tem algum tipo de efeito sobre mim. E aí ele diz que tem efeito, mas que não é por isso, porque, é claro, né, ele bate e assopra. Mas eu quero essa palavra, obviamente. Eu quero essa expressão. Parece muito oportuno para a gente meditar nela. Nós estamos no nosso momento de chapéu de alumínio, então vamos enlouquecer de uma vez. O que acontece que o Charlie Kirk é assassinado e pessoas começam a comemorar? O que acontece que pessoas inteligentes, críticas, eu conheço gente assim, defende e acredita piamente na inocência do Lula. O que acontece que, de repente, existem nazistas por todo lugar. Tem mais nazistas do que na Segunda Guerra Mundial. Os fascistas estão em todo canto, a ameaça de um levante nazi é iminente. O que acontece? A gente pode simplesmente relegar isso à loucura, à insanidade, a dizer que essas pessoas não enxergam a realidade? Eu acredito que não. Do mesmo jeito que eu acredito que, literalmente, James Gunn estava sob o efeito da ação do Homem da Lua e de Lex Luthor, eu acredito que essa polarização cada vez mais intensa, ela corresponde à natureza que nosso universo está adquirindo. E uma vez que James Gunn cita o Homem do Castelo Alto,
deixando de lado todos os seus motivos James Gunnescos para fazer essa menção, ele aponta para nós a direção. Assim como ele apontou várias vezes a direção, Lex Luthor, o Homem da Lua, durante o marketing de Superman, aqui ele aponta para nós a direção e, óbvio, ela é surpreendente. Ela não é fácil de aceitar. Mas eu sugiro a você que abra sua mente, que expanda seus horizontes, para que você não abrace esse ou aquele lado na guerra política e acabe perdendo de vista que o problema não é ideológico. O problema é ontológico. Não tem a ver com ideologias, não tem a ver com pontos de vista. É algo muito mais sério, algo muito mais grave. E que tem a ver com todos os eventos sincronísticos que envolvem a morte de Charlie Kirk. Philip K. Dick não escreveu só romances e a exegese. Ele também escreveu alguns importantes ensaios. Num deles, chamado Se Você Achar que Este Mundo é Ruim, Deveria Ver Alguns dos Outros. Ele explica o que está acontecendo no nosso mundo. E em um dado momento, pelo menos em duas ocasiões, ele cita o Homem do Castelo Alto. O tema do artigo, do ensaio, é universos paralelos. Como o universo se atualiza para criar novas linhas temporais. Esse aqui, inclusive, foi o artigo, foi o ensaio que ele apresentou na França, onde ele mencionou a Matrix pela primeira vez. Veja bem o que ele diz numa certa altura desse ensaio. Estou dizendo simplesmente se eles de fato existem, ou seja, universos paralelos, linhas de tempo alternativa, e se realmente se sobrepõem um acima do outro, né? Então podemos, em algum sentido literal e muito real, habitar vários deles em vários graus em qualquer momento. Primeira coisa a entender, então, se esses universos existem, se eles estão sobrepostos, eu e vocês podemos habitar um deles, dois deles, 10 deles, 100 deles, em maior e menor grau, em qualquer momento das nossas vidas. Observe seu comportamento, observe coisas que você fez, impulsos que você teve, ideias que passaram pela sua cabeça. Talvez você comece a encontrar explicações aqui, e eu remeto vocês ao livro Invisible Guests, da Mary Watkins, que eu já citei aqui algumas vezes, e que para nós está diretamente ligado a essa percepção do Philip K. Dick. Lembrando que o que ele está escrevendo aqui é fruto direto da sua experiência mística de 2374. Ele continua: embora todos nós vejamos como seres humanos vivos, andando, falando e agindo, alguns de nós podem habitar quantidades relativamente maiores do, digamos, universo 1 do que as outras pessoas. Então, de repente, o teu parente bolsonarista, cego, roxo, que acha que o Bolsonaro é um mito, que joga xadrez 4D e tudo mais, esse cara não é um ignorante, nem um mau caráter, nem um nazista. Ele só é alguém que vive mais, que habita mais um universo onde Bolsonaro é tudo isso, do que o universo que você habita, onde o Bolsonaro não é nada disso. Isso vale para o Lula, e isso vale para as pessoas que veem nazistas por toda parte. Aí você fala, pô, mas aí você está deixando de levar em conta uma série de outras questões, a influência da mídia, a influência das redes sociais, como as pessoas se envolvem em comportamento de manada e tudo mais. Não, eu não estou deixando de levar nada disso em conta. Tudo isso entra. Isso que eu estou falando não vale para todos em todo o tempo. Mas o que eu estou dizendo é que esse é um movimento primordial. Essa é a raiz dos problemas. Esta é a raiz dos problemas. Você e, de repente, seu irmão, sua esposa, seu chefe, seu filho, não habitam o mesmo universo. Entende? E todas as outras questões que envolvem é, esse
tudo que vocês podem pensar aí de manipulação, lavagem cerebral, doutrinação, tudo vem depois. Tudo é decorrência disso. Vamos pensar no Tyler Robinson, o acusado de matar Charlie Kirk. Os informes que chegam não é que ele é de uma família conservadora e de que ele se radicalizou mais recentemente. Como ele se radicalizou ao ponto de se dispor a assassinar um homem inocente? Só de dizer homem inocente, tem gente que vai me ouvir e vai ficar chocado. Falaram aqui no canal, quando a gente falou do Charlie Kirk, o mundo tá melhor sem aquele cara. Por que uma pessoa pensa isso? Então isso que eu estou lendo aqui é a raiz das coisas. Tudo mais participa, doutrinação, tudo mais. Mas se você se concentrar nos galhos e não na raiz, você não identifica o problema, você não terá a isenção necessária para poder lidar com tudo que está acontecendo. Então ele diz, né, que uma pessoa pode habitar quantidades relativamente maiores, aí ele dá um nome, né, tipo universo 1, e alguns de nós podem habitar quantidades relativamente maiores do universo 2, faixa 2 e assim por diante. Pode não ser apenas que nossas impressões subjetivas do mundo sejam diferentes. É assim que todo mundo entende, né? Por isso que as pessoas guerreiam, debatem, tentam convencer umas às outras. Mas pode haver uma sobreposição de vários mundos, de modo que objetivamente, não subjetivamente, nossos mundos possam diferir. Nossas percepções diferem como resultado disso. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Por que, que a matéria diz, olha, é muito oportuno você falar de nazistas agora? E por que, que o James Gunn diz, obviamente, há mais nazistas e supremacistas brancos no poder hoje? Por quê? Por quê? Isso é subjetivo, uma visão subjetiva? Você vê que o Philip K. Dick diz, não apenas, ou seja, as visões derivam da objetiva pertença a um universo onde isso é real. Agora, a grande questão é que isso está aumentando. E isso está aumentando porque nenhum de nós pode dizer mais o nosso mundo. Esquece o nosso mundo. Esquece o mundo em que nós habitamos. Abandone a expressão de você precisa cair na real, você precisa entender a realidade, a bigorna da realidade que é na sua cabeça. Não a bigorna da realidade, senão da realidade da qual você participa. Nosso mundo está se esfarelando, com aspas, o nosso, em muitos mundos. Eu já indiquei várias vezes, eu não sei se eu indiquei aqui, mas eu lembro que eu já indiquei para os meus alunos. Eu obviamente vou indicar para vocês também O Dilema das Redes. Assista esse documentário. Muito interessante e muito útil. Entretanto, é um documentário moralizante, moralista, no sentido em que ele aponta os problemas das redes sociais como sendo um mecanismo que causa a polarização ou que acentua gravemente a polarização por meio de algoritmos. Deixa eu explicar uma coisa. Não são os algoritmos que nos dividem. Nós estamos divididos, por isso existem os algoritmos. Não é que nós estamos numa quase guerra civil porque estamos polarizados politicamente. Nossas realidades estão se afastando tanto umas das outras que o resultado inevitável serão polarizações e radicalizações políticas. O problema é ontológico. O problema é na base do ser. Lembra quando uma pessoa famosa, talvez muitos de vocês não lembrem, porque eu acho que meu público é bem jovem. Mas eu tenho alguns aqui, eu tenho sabido agora, ali entre os 50, um pouco mais, um pouco menos. Então você aí, você lembra quando falava em Antônio Fagundes, todos nós sabíamos quem era? Quando falava em Tony Ramos, todos nós sabíamos quem era? Isso não existe mais. Hoje em dia você tem um enorme com 14 milhões de inscritos e você sair na rua e falar sobre ele, ninguém sabe quem ele é. Como isso é possível? Vocês compreendem? A realidade está se esfacelando.
O Christopher Knowles disse recentemente que o fenômeno sincronístico, ele não é apenas, ele não é só que ele acontece apenas. Quando nós interagimos com ele, quando nós o observamos, o analisamos, nós o aceleramos, produzimos ressonâncias no que o Wilson Ferreira do Cine Gnose chama de contínuo midiático atmosférico, produzindo novas sincronicidades. O evento Charlie Kirk, ele vai acelerar esse processo de desestruturação de uma realidade comum e única de uma forma como nunca aconteceu antes. E isso está acontecendo agora. Cada análise que você viu do filme O Olhos da Serpente farmando em cima das sincronicidades entre a morte do Charlie Kirk e o filme acelerou o processo e os eventos sincronísticos. E isso aqui está ligado diretamente. Diretamente. É o Jones Manuel chamando o Charlie Kirk de nazista. Ele tinha posturas nazistas e tudo mais. Não adianta discutir. Não adianta. Ou ele habita essa realidade, ou ele foi convencido por alguém que habita essa realidade de que nosso mundo é assim. A morte do Charlie Kirk, inclusive, fez com que pessoas da esquerda mudassem de uma realidade para outra. Por isso as igrejas lotaram. Por isso o Turning Point está se agigantando. Infelizmente se agigantando. Aguardem, vou explicar por quê. Aí voltando para o artigo, né? Pela segunda vez o Philip K. Dick menciona o Homem do Castelo Alto. Eu vou deixar a outra citação para um outro momento. Vou ler essa aqui. Em O Homem do Castelo Alto há um romancista, Hawthorne Abenson, que escreveu um romance no mundo alternativo, no qual a Alemanha, Itália e Japão perderam a Segunda Guerra Mundial, que é isso que acontece no livro. O Homem do Castelo Alto é quem escreveu o livro no qual a Alemanha perdeu, porque a realidade que os personagens vivem é a realidade em que a Alemanha venceu. Né? Na conclusão de O Homem do Castelo Alto, uma mulher aparece à porta de Abenson para lhe dizer o que ele não sabe, que seu romance é verdadeiro. O eixo realmente perdeu a guerra. A ironia desse final, a Benson descobrindo que o que ele supunha ser pura ficção, produzida em sua imaginação era de fato verdade, é esta: que minha própria suposta obra imaginativa, O Homem do Castelo Alto, não é ficção. Ou, em vez disso, só é ficção agora, graças a Deus. Como assim isso é ficção agora? Esse é o tema do artigo. Ele está dizendo que era uma realidade, nós realmente vivemos nesse mundo, e houve uma alteração que fez com que esse mundo desaparecesse e se atualizasse como ficção no nosso mundo. Assim que essas realidades se sobrepõem. E ele explica rapidamente aqui. Mas havia um mundo alternativo, um presente anterior, não um passado, um presente, no qual aquela trilha de tempo particular se atualizou. Se atualizou e então foi abolida, devido à intervenção em alguma data anterior. Eu explico melhor isso aqui, aí eu até fizeram uma piada esses dias de que a gente já tem 100 vídeos prometidos. O negócio é bater a meta e dobrar. Então já estou prometendo mais um aqui. Um dia a gente explica esse artigo. Para prometer vídeos nós somos muito bons. Enfim. O que acontece é que nós todos deveríamos compartilhar o mesmo mundo, nós todos deveríamos compartilhar o mesmo presente. E pelo menos até o final dos anos 90 nós compartilhávamos o mesmo presente. Desde então, a realidade está se esfarelando. Desde então, o que era ficção tem deixado de ser. Tem sido transformado em realidade. Desde então, essas linhas de tempo, esses presentes alternativos, deletados quando da atualização da realidade, estão voltando. Esses fragmentos estão retornando todos, entrando na linha de tempo oficial e distorcendo todas as coisas. Inclusive,
A sucatização ou sucateação do conceito de multiverso, tanto na DC como na Marvel, principalmente na Marvel, é para afastar a consciência das pessoas desses acontecimentos. É uma campanha difamatória contra o multiverso. Se você voltar alguns anos antes, você vai ver que a ficção estava, de maneira competente, permeada do tema. Arquivo X, Fringe, The Way, entre outros. De repente a Marvel assume a ideia de multiverso para sucateá-la. O fato é que o que era um está se tornando muitos. O fato é que a gente não tem mais como dizer isto é verdade. E não tem nada a ver com pós-modernismo, não tem a ver com as pessoas se desapegando da verdade. Não tem a ver com as pessoas pensando em termos relativos. Tem a ver com objetividades em conflito. E é isso que explica as coisas que a gente vê certas pessoas fazendo ou dizendo e que a gente diz muitas vezes, mano, isso não é possível. Não é possível. Por que essa pessoa vê isso dessa maneira? É uma explicação maluca, uma explicação ousada, mas é uma explicação que você precisa começar a considerar. E não é à toa. Depois de tudo que a gente falou, depois de tudo que a gente mostrou, que seja através de James Gunn, que isso venha à tona, que isso apareça e que isso sirva de exposição para nós, né? De mecanismo para que nós possamos expor o que está se passando na nossa realidade e como é que você pode se preparar para enfrentar tudo isso. Os cuidados que você deve tomar diante de tudo isso. Bom, espero que você tenha gostado. Não se esqueça de conferir a sua inscrição e voltaremos a esse assunto em breve. Um abraço.